Boa noite, hoje é dia 3 de setembro, nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre Java para iniciantes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Varargs. Começar, vamos dar o resumo que está no nosso blog. Varargs, argumentos em quantidades variáveis. Alguns métodos podem precisar de um número variável de argumentos, dependendo da sua aplicação. Um exemplo é um método que abre uma conexão com a internet e pode receber parâmetros como nome de usuário, senha, nome do arquivo, protocolo, etc. Se algumas informações não forem passadas, o método pode usar padrões para esses parâmetros. Métodos com argumentos de tamanho variável permitem passar apenas os argumentos necessários. Antes do JDK5, esses métodos eram tratados com sobrecarga ou arrays, o que era uma abordagem limitada e desajeitada. A partir do JDK5 foi introduzido o recurso Varargs, que facilita a criação de métodos com um número variável de argumentos. Varargs é a abreviação de Variable Length Arguments. Métodos que utilizam Varargs são chamados de métodos Ariad variável ou simplesmente métodos Varargs. A lista de parâmetros de um método Varargs é de tamanho variável, permitindo receber um número variável de argumentos. É fácil lembrar, né? Varargs, a gente pode pensar Varargs, e variável de argumentos. Aspectos básicos dos Varargs. Uma lista de argumentos de tamanho variável é especificada por 3 pontos um seguidinho do outro. Para criar um método que recebe um número variável de argumentos, utiliza-se esses 3 pontos na declaração do método. Um exemplo é o método VATEST, que demonstra como implementar essa funcionalidade. Então aqui a gente vai ter o nosso código aqui, um monte de coisa escrita, né, mas nem sempre é fácil da gente entender. Então aqui no código, que a gente consegue ver melhor, ele fala que para a gente declarar essa variável que tem um tamanho de... a gente declarar um método que tem um tamanho variável de argumentos, né, de parâmetros aqui, a gente utiliza 3 pontinhos. Então a gente vai colocar o retorno do método, o nome, e aqui entre parênteses, na lista de parâmetros, a gente vai colocar o tipo, 3 pontinhos, um seguidinho do outro, e o nome do nosso parâmetro. Então aqui ele criou uma lista variável de inteiros. Então assim, por mais que seja algo variável, a gente está passando algo que é variável, né? A gente não sabe se é 1, se é 2, se é 10, se é 20, a gente também continua limitado no tipo desse argumento. Então aqui, ó, ele está falando que é inteiro. Então, independente de quantos parâmetros eu vou passar, tem que ser inteiro. Então, ó, a gente tem um main aqui na linha 14 e ele está chamando o nosso método com 10, né, com um só argumento, com 3 argumentos e com nenhum argumento. Se ele é variável, ele pode ter de 0 a um monte, quantos quiser, de argumentos aqui na lista de parâmetros. Então, ó, dando uma lida aqui no nosso código, temos o método VATEST, ele dá um print ln, pegando o número da quantidade que tem nesse Varargs. E aqui vocês podem notar que ele é bem parecido com um array, né? Como ele fala, que antes ele era tratado como um array. Então, muitas coisas são muito parecidas, como o length é para a gente pegar o tamanho. Então, por exemplo, aqui ele vai passar 1. Então, quanto é o length? 1, 3 e 0, né? Nenhum, que não está passando nada. Print aqui o content, né? O conteúdo, ele está fazendo um for e está pegando o args e tá um contador que, ó, começa com 0, praticamente
tudo vai começar com 0 quando a gente estiver aqui no Java. E ele vai pegar o argumento do index 1. Pode perceber aqui que ele está tratando da mesma forma que um array. Eu tenho o nome da minha variável, ó, o v, igualzinho, o abre colchetes, o i e fecha colchetes. Que aqui nesse i eu estou passando o index que eu quero pegar. E o println para finalizar aqui o método. Lembrando, ó, que aqui como não tem chaves, essa daqui é uma única linha que está dentro do for. Não é um bloco, né? Vamos rodar aqui para a gente ver o resultado. Fazendo first, aqui. Então pronto. Chamamos a primeira vez, tem 1. Então ele está falando, ó, o número de args, a quantidade de inteiros que a gente passou. 1. E o conteúdo é 10. Que aqui, ó, ele colocou 0 porque é o index 0. Começa sempre com 0, né? A segunda vez que a gente está chamando o método, eu estou passando 3 números. Então ele está colocando, ó, que o meu length, o meu tamanho é 3. E que contém 1, 2 e 3, começando com 0, né? O argumento no index 1 tem o tamanho, tem o conteúdo 1, que foi aqui que eu passei, né? E aqui chamou sem nenhum parâmetro, então o tamanho dele é 0 e o conteúdo é vazio, porque ele nem chegou a entrar aqui no for, né? Porque é menor que o 0, já é igual e já nem entra no for. Porque ele já, a hora que vai fazer a validação aqui, ele vê que é igual a 0 e já não entra. Então, a gente pode ver, né, que esse varargs aqui, ele coloca os 3 pontinhos. Uma coisa interessante, eu não me lembro de já ter visto isso. Não lembro de ter visto isso em meus estudos de Java lá na faculdade. E no sistema mesmo eu nunca usei no trabalho, nunca usei esse tipo de varargs. Se alguém já tiver um uso e quiser compartilhar, fique à vontade com a gente, porque é sempre bom ter uma noção para que isso é usado ou como que isso é usado aí no mercado. Continuando aqui nosso resumo, observe que v é declarado como int, 3 pontinhos e v. A gente já viu aqui, né? A sintaxe com os 3 pontinhos informa ao compilador que vatest pode ser chamado com 0 ou mais argumentos. O parâmetro v é implicitamente declarado como um array do tipo int. Por isso que a sintaxe é parecida, né? E dentro do método vatest, v é acessado usando a sintaxe comum de array. Um programa completo pode demonstrar o uso de vatest. Então vamos dar uma olhadinha nele. Isso aqui é o que a gente já viu, né? Que a gente acabou de ver o programa completo. Dentro de vatest, o parâmetro v é tratado como um array, porque é de fato um array. A sintaxe 3 pontos indica ao compilador que será usado um número de variável de argumentos. Isso aqui tá... Peraí, tá... Não tá repetido, achei que tivesse. Um número de variável de argumentos que serão armazenados no array v. No método main, vatest é chamado com números diferentes de argumentos, incluindo nenhuma, que né, ele chamou 1, 3 e nenhuma. Quando não há argumentos, o array v tem tamanho 0. Métodos podem ter parâmetros comuns junto com parâmetros de tamanho variável, mas o varargs deve ser o último declarado. Olha só que interessante aqui. Nós podemos ter um método que tem vários parâmetros, inclusive um que é um varargs, só que ele tem que ser o último a ser declarado, porque como ele é um opcional, entre aspas, né? Assim, eu posso passar, como aqui, ó, esse 10, 1, 2 e 3 ou nenhum, ele precisa saber qual que é o parâmetro que não está sendo passado. Então, por isso, o varargs obrigatoriamente tem que ser o último a ser declarado. O exemplo de declaração aceita. Olha só, um int, que é o retorno, né, um dot, um int a, um parâmetro, int b, um outro parâmetro, double c, outro parâmetro, int vals, que é um varargs.
Então, a gente percebe aqui que ele está sendo declarado o último aqui da lista, né? Por mais que eu tenha vários outros parâmetros aqui, o varargs é o último. Nesse caso, os primeiros argumentos são passados para os parâmetros comuns e o restante para a voz. O método VATEST pode ser reescrito para receber um argumento comum além do varargs. Então, quando ele fala argumento comum, são os argumentos que a gente já conhece, né? O int, o double e classes que a gente cria, ou varargs. Vamos para o nosso exemplo aqui no código. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse daqui é um programa parecido do que o anterior que a gente já viu, só que agora, de vez de um parâmetro, ele tem dois. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui na linha 6. Então, ele tem como parâmetro uma string e um varargs de inteiro. E na chamada dele é idêntico como todos os métodos que a gente já fez até agora. Eu passo um parâmetro, uma vírgula e outro parâmetro. Então aqui ele está passando, né, o onVargs, que é uma string, e o 10. Aqui tree, e estou passando três argumentos. E aqui não, né, não está passando nenhum, porque como ele é um opcional aqui, um varargs opcional, ele não está passando nada. Tá, vamos rodar aqui pra gente ver. Essa parte de cima é igual. Tá, ó, ele tá passando o 1, né, aqui, ó, que é o 10, mas o tamanho é 1, o contents, e tá printando aqui que o args 0, porque é um array, né, que começa com 0, tem o conteúdo 10. E aí, ele vai fazer isso também com o 3 e com nenhum. Observem que se a gente colocar aqui, por exemplo, um 0, isso não significa que ele está passando 0 argumentos. Ele está passando o argumento 0, o conteúdo 0. Então, aqui ele vai printar que tem 1, porque existe algo neste array. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, ele já está aqui no nosso método VATEST. Ele tem aqui, ó, o array com uma posição, que foi o 10 que foi passado. Aí ele tá parando aqui de novo. E esse daqui é o que eu passei 3, então ele tem um array que tem 3 index, então ele tem um tamanho 3. E aqui ele é o tamanho, o último aqui, ó, que é esse daqui, que eu passei esse 0 aqui. Então ele tem uma posição e que tá passando esse valor 0. Por isso que o varargs aqui, ele tem que passar por último, porque como ele é um opcional, se eu não tiver, como que ele vai saber, né, de qual que é? Se eu passo aqui no meio, como que o Java vai saber de qual parâmetro é esse? Então, por isso que, por definição, quando a gente tem um varargs, ele é passado por último, o último parâmetro aqui do nosso método. Ó, o parâmetro varargs deve ser o último da lista de parâmetros do método. Não é permitido declarar um parâmetro comum após um parâmetro varargs. Isso gera um erro. Apenas um parâmetro varargs pode ser declarado em um método. Olha só que interessante isso daqui. Nós não podemos ter dois varargs no mesmo método. Eu não posso ter aqui, ó. Não, vou pôr até outro. Vou pôr um double, 1, 2, 3, D. Ó, ele vai reclamar, porque ele já tem um. Então, ele não vai me deixar ter outro. E também eu não posso ter um outro parâmetro depois, porque ó só, o varargs deve ser o último da lista. Então, não posso ter antes, não posso ter depois e não posso ter dois varargs. Tentar declarar mais de um parâmetro varargs no mesmo método, como int 3.val seguido de double more vals, é inválido e gera erro. E foi isso que a gente acabou de dar uma olhadinha ali no nosso código.
Sobrecarga. Continuando ainda a falar sobre os varargs, a gente tem a sobrecarga deles. Então, ó, vamos ver aqui. Podemos sobrecarregar um método que use um argumento de tamanho variável. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que é melhor a gente ir direto para o código, fica mais fácil de ver. Olha só, aqui a gente tem, aqui na linha 5, temos o vatest, que é o nosso método, com um varargs inteiro. Temos aqui na linha 14 um vatest, olha só, que é o mesmo nome, mesmíssimo, então é uma sobrecarga. Aí nós temos aqui, ó, um boolean, que também é um varargs. Temos também um vatest, ó, o mesmo nome, é sobrecarga, que é uma string e um inteiro varargs. Então, aqui nós temos a sobrecarga desse método. E aqui no main, eu tô passando, ó, diferentes coisas. Então, neste primeiro aqui, eu tenho 3 números inteiros. Então, lembrando, né, da última vez que a gente falou sobre sobrecarga, o Java mesmo, a hora que ele tá rodando, compilando, executando, ele vai saber quem ele vai chamar. Porque aqui, ó, ele tá passando inteiros. Qual método que chama vatest vai aceitar 3 inteiros? É esse daqui, ó, porque ele é um varargs de inteiros. Então, ele pode receber mais de um inteiro. Nenhum ou mais inteiros. Então, ele vai chamar este daqui. Nesse segundo aqui, eu tô passando, ó, uma string e vários números. Aqui eu tenho um string varargs, aqui um booleano varargs, aqui eu tenho uma string e um varargs de inteiro. Então, ele vai chamar esse terceiro método, essa terceira sobrecarga. E aqui, por último, ó, temos um vatest que está passando 3 booleanos. Então, ele vai chamar esses 3 booleanos aqui. Vamos debugar isso daqui para a gente ver isso aqui funcionando. Então, ó, vamos lá. Aqui eu parei no método main. Vamos entrar no método. Então, percebendo, ó, ele chamou realmente o método que tem o varargs de inteiro, porque nós passamos, ó, olha aqui, passamos 3 números inteiros. Então, ele vai fazer aqui, né, vai printar o número, o conteúdo dele e vai voltar aqui para o nosso main. No nosso main, nós passamos uma string e vários números. Ele chamou a terceira versão, porque é uma string e o nosso varargs inteiro. Vai fazer o que precisa aqui, né? Printar o conteúdo, printar o tamanho e voltar. Aqui nós estamos chamando um vatest, passando 3 booleanos, não números, 3 booleanos. Então, aqui ele chamou a nossa segunda versão, que é a nossa sobrecarga, que tem um varargs de booleano. Vai printar as coisas e vai finalizar o nosso programa. Então, aqui na sobrecarga, ele vai perceber qual é o método que ele tem que chamar pela lista de variáveis, né? Pela lista dos parâmetros. Ó, o programa ilustra 2 maneiras de sobrecarregar métodos varargs. Um é a variável de tipo de parâmetros varargs. É possível sobrecarregar métodos com diferentes tipos de varargs, como vatest int varargs e vatest booleano varargs. O tipo do parâmetro varargs determina qual método será chamado. É a sobrecarga normal que a gente já viu e já conhece. E 2 é a adição de parâmetros comuns. Parâmetros comuns, lembrando, são os parâmetros que não são varargs. Todos os outros que não são varargs. Que podem ser tipos primitivos ou não. É possível sobrecarregar métodos varargs adicionando parâmetros comuns antes do varargs, como em vatest, string e int varargs. Neste caso, Java usa tanto a quantidade quanto o tipo dos argumentos para determinar qual método será chamado.
Então, aqui nós temos três jeitos, né, que a gente chamou aqui os nossos métodos. Temos 3 métodos diferentes sobrecarregados. Então, o Java vai olhar tanto a lista de parâmetros, a quantidade, quanto os tipos. Ah, é inteiro, é booleano, é um string e um varargs. Ah, já sei quem eu tenho que chamar. Isso daqui, o Java se resolve, a gente não precisa ficar pensando e programando isso. Ele mesmo, quando a gente faz a sobrecarga, ele mesmo já se resolve. E aí, existe algo aqui que vamos chamar de ambiguidades. Ambiguidades é aquilo que não sabemos o que é, né? É ambíguo, ou seja, pode ser isso ou pode ser aquilo, né? Erros inesperados podem ocorrer na sobrecarga de métodos que utilizam argumentos de tamanho variável. Esses erros geralmente envolvem ambiguidades, onde uma chamada ao método pode ser ambígua devido à sobrecarga. O programa a seguir ilustra um exemplo de chamada ambígua a um método varargs sobrecarregado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, nosso exemplo 4. Então, vamos aqui entender o que ele está fazendo. Ele tem um método vatest, que é um int varargs, e aí na linha 10 ele tem o mesmo método vatest, que tem um booleano varargs. Então, temos aqui uma sobrecarga desse método com inteiro e booleano, os dois são varargs. Aqui no main, na linha 14, né, na linha 16, nós temos o vatest chamando 1, 2, 3. Isso a gente já sabe que ele vai se resolver, porque ele é inteiro e vai chamar o nosso método aqui que está na linha 5. A de baixo, ele tem o vatest que tem 3 booleanos, então ele vai chamar o nosso método na linha 10. Acho que alguém entrou, né? Deixa eu dar uma olhada. Oi, boa noite, Madu. Boa noite. Tá. Beleza? Oh, perdão. Oi? Perdão, acho que você tá falando com a outra pessoa? Não, também? é você mesmo. Oi. Ah, entendi. Oi. E aí? A gente tá falando aqui sobre o vararg. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, pode perguntar, viu? Beleza. Aí aqui, ó, a gente tá vendo ambiguidades, que é quando o Java não sabe qual método chamar, porque a assinatura é um varargs. Não sei se você já viu varargs, sabe o que é? Já vi sim. Ah, então beleza. Então, tranquilo. Então, ó, aqui ele tem o primeiro, que ele se resolve chamando esse método aqui, que tem o parâmetro de inteiro. E o segundo, ele se resolve chamando o que é o booleano varargs. Só que aqui, como é um opcional, a gente não precisa passar um parâmetro quando ele é um varargs. Aqui o Java não sabe qual chamar, porque os dois podem ser chamados sem nenhum parâmetro. Então, aqui ele chama de um erro ambíguo, porque ele não sabe o que vai chamar, ele vai dar erro, não vai compilar aqui o programa para nós. Mas, se passar 1, ele vai passar. Se passar true ou false, ele vai passar, porque aí ele sabe qual método chamar. Mas se não passar nada, não vai. Não sabe qual chamar. Por isso que aqui no nosso resuminho, ele chamou de método ambíguo. Ai, pera aí que eu baixei coisa aqui. Isso. Tá aqui. Então, ó, o programa mostra a sobrecarga correta do método vatest, mas não será compilado devido à chamada ambígua, que é o que a gente já viu. A chamada vatest pode ser interpretada como vatest int varargs ou vatest booleano varargs, resultando em ambiguidade. Aqui foi isso que a gente viu. A chamada vatest1 pode ser interpretada por vatest int varargs ou vatest int varargs, tornando-se ambígua. Esse daqui é um outro exemplo. Em caso de ambiguidade, pode ser necessário usar nomes de métodos diferentes ou revisar o código para encontrar uma solução mais clara. Então, aqui, ó, é o nosso exemplo.
Aqui também vai ter o problema da ambiguidade, porque eu tenho um vatest que tem um varargs de inteiro e um vatest que tem um int, que é um parâmetro comum, né, que ele chama, e o inteiro de varargs. Então, quando passa aqui no main um vatest 1, ele não sabe qual chamar, porque aqui pode ser chamado por esse, que posso passar nenhum ou vários inteiros, e aqui ele posso passar um inteiro e nenhum. Então, aqui ele se perde, não sabe qual chamar, então, quando ele não sabe, ele grita, né? O Java grita, fala assim, não vou fazer porque eu não sei fazer. Então, é por isso que ele chama de ambíguo e ele não deixa a gente fazer. Se caso a gente passar mais um número, aí ele sabe qual chamar. Pera lá, por que você tá chiando ainda? Que é um varargs, então, tipo, pode ser vários. Pode ser. Como é um vararg, verdade. acho que pode ser, tipo, vários, então mesmo assim vai ser ambíguo. Acho que seria diferente se você tivesse dois parâmetros mesmo, sabe? Tipo, um int e um int, e né? um... Aí ele ia deixar. Isso. Aí eu acho que... É, ó, aí ele ia deixar. Isso. Uhum. Isso. Por isso. Isso aí. Por isso que ele fala, né, que a gente tem que revisar ou o código ou o nome do método, para aí dar certo. Você já usou esse varargs no trabalho, assim, ou só nos estudos? Aqui só nos estudos mesmo, tipo, vi na faculdade e tal, mas eu nunca... Ah, na verdade eu acho que eu usei, mas não foi em Java, acho que foi em Python uma vez, tipo... E não é uma coisa que... Entendi. Até tava falando aqui que eu nunca vi. Eu acho que na faculdade eu não lembro de ter visto. Mas como faz muito tempo, né? Pode ser que eu vi, eu não lembro. Mas não me lembro de ter passado por isso em algum momento no meu trabalho. Nunca vi. Mas eu achei muito interessante, uma coisa que eu não sabia. Pô, sim, tem bastante linguagens os conceitos também, já vi em várias linguagens. Ah, interessante. Conceitinho. Bom saber. Da hora. Aí você, tipo, o esquema é tipo... E estudando ali e meio que explicando, né, em voz alta ali pra mentalizar melhor, né? Uhum. Essa ideia? Pô, é uma ótima estratégia. É a primeira vez, né, que você tá entrando? É a primeira vez, aham. Ai, que legal, seja bem-vinda. Então, aqui a gente sempre faz o resumo aqui do nosso livro, né? Que o livro, para ficar lendo, a gente não ia patinar, né? Não ia andar muito bem lendo o livro juntas. Então, a gente monta um resumo do que a gente vai estudar, que é aqui no blog, né? Com os códigos, e aí os códigos que o livro vai dando, a gente vem aqui pro IntelliJ para dar uma olhadinha, para conversar. Isso que a gente fez. Ah, não tá dando certo. Por que não tá dando certo? Ah, pode ser isso. Ah, mas e se a gente fizer tal coisa? E se não fizer tal coisa? E se tirar não sei o quê? Aí a gente vai testando e brincando com o código para entender ele melhor. Essa é geralmente o que a gente faz. E Da aí... hora. Da Oi? hora mesmo. E a gente já... Não, falei que, pô, muito da hora isso. A gente já tá nos capítulo 6. Depois você quiser pegar na nossa... A gente tem todos os encontros gravados, então tá lá na nossa playlist. Ali que depois no WhatsApp a gente coloca o link. Mas tá tudo lá. Então, assim, alguma... E aquela coisa, né? Não precisa ver tudo. Aí assim, quero saber sobre isso, tô com dúvida nisso. Vai lá na playlist, tá lá. E a gente no grupo também, né? Vai perguntando uma pra outra e a gente vai se resolvendo e ajudando. Pô, da hora. Qual livro que é mesmo? É o da Oracle, o Java para iniciantes. Deixa eu pegar aqui. Tá. Deixa eu te mostrar qual que é. Cadê? É aquele que tá lá na nossa capa do WhatsApp. Pior é que eu acho que eu fui tentar não entrar no WhatsApp e tava lotado, aí eu acabei só entrando aqui. Mas, pô, da hora. É esse daqui, ó. Bem livro de...
oficial da Oracle mesmo. Maneiro. Isso Maneiríssimo. aí. Este daqui que a gente tá usando. Você tentou entrar e não Ah, conseguiu? Um tempo atrás que eu tentei entrar, tipo, eu já fui no encontro presencial das meninas, né? Aham. E aí, tipo, depois disso, eu tentei entrar tanto no aqui, né, no servidor, quanto no WhatsApp. Eu acho que no WhatsApp eu não tinha conseguido, não. Porque falou que tava muito cheio e foi isso. Assim, Estranho. Bom, tenta lá de novo Ah, depois, que aí de repente acho que já ajeitou. Às vezes você consegue entrar. pô, da hora. É, mas passei pra dar uma olhadinha mesmo, que eu quero, que eu vi aqui encontros gerais, eu fiquei tipo, o que que será que é isso? Ah, que Mas legal. Mas pra ver mesmo. seja bem-vinda. Quando puder. Muito Então, obrigado. os encontros de Java para iniciante a gente tem de terça às 7 e de sábado Uhum. às 3 horas da tarde. Hum, Tem esses dois da hora. horários. Maneiro. Eu me interessei muito por aquele que a galera tava estudando estrutura de dados e tal, que acho que é quarta. Tipo, tem dois, né? Ah, Que é um de quarta que é estrutura de dados, aí na outra quarta eles fazem o programador pragmático. Eu li o programador pragmático, achei muito bom. esse eu E acho esse que de é o da estrutura de Jaque, dados, né? pra mim. Isso. É o da Inclusive, eu Jaque. fiz faculdade com a Jaque. Ah, que Tipo, legal. sim, ela era da mesma sala que eu. E aí, tipo, pô, eu acho maneiríssimo aquele livro ali. E, pô, estrutura de dados de uma forma que. O único livro de estrutura de dados que você lê como um passeio no parque, mano. Então, pra mim, aquele livro é, tipo. Que Porque eu legal. nunca vi isso na vida. É sempre, tipo, mano, sei lá, é sempre um trauma a estrutura de dados. E aquele livro é muito diferenciado, mano. Por isso que eu, tipo, pô, você fala, caraca, velho. É o único livro de estrutura de dados que é um passeio no parque, não um pesadelo, assim, infernal. Me deu Isso é muito curiosidade. maneiro. Esse daí eu nunca li, mas me deu curiosidade. Vou pegar para ler qualquer hora. Pô, recomendo assim pra todo mundo esse livro. Ele é muito diferenciado, velho. Tipo, você vai ler assim, tipo, pô, te juro, a estrutura de dados vai ser gostosinho. Eu sei que é estranho dizer isso, mas esse livro, esse é muito bom. Eu fiquei bem interessada em ver isso aí. Eu já li uma parte dele. Eu fiquei tipo, talvez eu entre pra ver essa parte aí. Que legal. Ele Bom é saber. maravilhoso. Boa indicação. Vou dar uma olhada nele. Isso é bom. Ah, Ah, da hora. aqui a gente tá acabando já hoje. Só essa última parte aqui. Que o livro desse da Oracle, ele tem umas caixinhas, né? Que ele fala assim, pergunta pro especialista. Que ele pega algum conceito que ficou meio no ar, e aí alguma dúvida que alguém possa ter, e aí ele traz, né? E essa daqui que ele traz é o que torna uma classe aninhada. Classe aninhada, para tradução nossa, né? É as encadeadas, que é uma coisa dentro da outra. Então ele traduziu como aninhada estática, o que torna uma classe aninhada estática diferente de uma não estática. Então ele fala, né? Uma classe alinhada estática usa o modificador static. Ok, né? Isso a gente já sabe. Por ser static, ele pode acessar somente outros membros static da classe onde está diretamente contida. Ela deve acessar outros membros de sua classe externa através de referências a objetos. Tanta coisa escrita, mas quase nada que deu para entender. Mas tá aqui, ó, um exemplo. Sim. Começando aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha aqui no main. Então, ele colocou essa classe Static Class, que essa daqui, ó, é uma classe interna, né? Então é a classe aninhada que ele fala. Então, aqui é a nossa classe aninhada, que ela é estática. E ele tá dando um new nessa classe e acessando o método aqui display. O método display, ele faz somente um print na tela falando que está acessando isso. E pegando este parâmetro aqui estático também, que na linha 4, pegando o nosso atributo aqui da static member e printando essa string aqui. Então ele faz só isso. E aqui na linha 26, ele está pegando o outer class, que é a nossa classe aqui mais externa, que ela não é estática, ó, ela é pública. Tá dando um new e tá dando um print acessando o membro que tá nessa classe externa, que tá aqui, ó, o outer e o instance member.
Então, ele está pegando o atributo que não é estático, e aqui ele está pegando aqui no display o parâmetro estático. E aqui o que ele está falando é que o estático pode acessar somente o estático e que não acessa o que é os atributos da classe que é instanciada, né? Então aqui, ó, o Java está reclamando disso. Ele não consegue acessar o atributo que é da instância, porque aqui ele é estático, então ele só acessa o que é estático. É isso aqui que ele está dizendo. Que por isso que ele dá erro, e aí estava comentado aqui, ó, que ele fala erro de compilação aqui, porque não dá, ele não acessa. A não ser, ó, que a gente coloque aqui, por exemplo, a gente consegue acessar daqui. A gente consegue daqui, mas daqui a gente não vai conseguir. Porque daqui ele está acessando a instância que a gente deu aqui, na de trás. É tudo isso, o texto que ele falou para isso. Quando tem o método estático, a gente só acessa os atributos estáticos, e quando a gente tem a instância, a gente vai acessar o da instância. E a gente consegue acessar o que é estático também. Instância. Ok. Da hora. Eu vou saindo agora aqui, Marina, que acabou que eu lembrei que tem outras coisinhas. Mas foi um prazer, viu? Foi bem legal aí. Agora aqui a gente acabou mesmo. Aqui esse é o último assunto de hoje. Mas muito bom. Sim. Te conhecer. Seja bem-vinda para as próximas. Muito obrigada. Valeu mesmo. Até mais. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite também, pessoal. Por hoje é isso. Qualquer dúvida, só chamar e perguntar lá no nosso WhatsApp. Até mais, uma boa noite.